esquecido. O que Laura não sabia é que a história dele estava prestes a se entrelaçar com a dela, de uma forma que mudaria tudo. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber quem está do outro lado da tela. E se você ainda não é inscrita no canal, clica ali no botão de inscrição, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. Laura agachou-se ao lado do banco, equilibrando Sofia no braço esquerdo, enquanto estendia a mão direita para tocar de leve o ombro do senhor. Ele estremeceu, como se tivesse esquecido o que era o toque humano. "Senhor, deixa eu te ajudar", disse ela, com a voz suave que costumava usar com a filha. "O senhor não pode ficar aqui no frio assim." Os olhos dele encontraram os dela. Eram castanhos escuros, fundos, cheios de uma tristeza que parecia não ter fim. Ele tentou falar, mas sua voz saiu rouca, quebrada. "Eles disseram que voltariam. Disseram que iam só resolver a papelada da internação." Laura sentiu o peito apertar. Olhou para o relógio no celular. 4h20 da manhã. "Faz quanto tempo que o senhor está esperando?" Ele olhou para as próprias mãos, tremendo. As unhas estavam sujas, os dedos inchados. "Não sei mais. Já estava escuro quando eles me trouxeram. Tinha tanta gente, barulho, e de repente não tinha mais ninguém." Laura sentou-se ao lado dele, mesmo com o banco gelado queimando através da calça fina que vestia. Sofia mexeu-se um pouco, mas continuou dormindo, aquecida pela manta e pelo calor do corpo da mãe. "Qual é o nome do senhor?" "Raul. Raul Ferreira." "Seu Raul, os seus filhos, eles te deixaram aqui de propósito?" Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugrado, desenhando um caminho brilhante até o queixo. "Não sei. Não quero acreditar nisso. Eu sempre fui um bom pai. Sempre trabalhei. Nunca deixei faltar nada." Sua voz tremeu. "Criei 3 filhos sozinho depois que a mãe deles foi embora. 3 crianças pequenas. Eu era pedreiro, acordava às 5 da manhã, voltava quando já estava escuro. Nunca tirei um dia de folga. Nunca." Laura engoliu em seco. A história dele ecoava dentro dela de uma forma estranha, dolorosa. Ela nunca teve um pai, nunca soube o que era ter alguém que se sacrificasse assim. E agora, vendo aquele homem que fez tudo isso ser abandonado... "Eles sabem que o senhor está aqui?" "Não sei de mais nada", ele sussurrou. "Não tenho celular, não sei os telefones de cor. Eles mudaram de número tanto tempo." Ele engasgou. "Será que eles vão voltar?" A pergunta ficou suspensa no ar frio da madrugada. Laura não tinha resposta, mas sabia reconhecer abandono quando via. Ela levantou-se, decidida. "Vem comigo, seu Raul. Vamos entrar no hospital de novo. Vou pedir para ligarem para os seus filhos. Se eles deixaram o senhor aqui por engano, vão vir buscar. E se não for engano," ela respirou fundo, "a gente vai descobrir o que fazer." Raul tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ele cambaleou e Laura segurou seu braço com força, mesmo com a bebê pesando no outro. "Calma, devagar", ela disse, firme. "Eu tô aqui." Essas 3 palavras, "eu tô aqui", fizeram Raul desabar. Ele começou a chorar, alto, sem controle. Os soluços sacudiam seu corpo frágil, enquanto ele se apoiava naquela moça desconhecida que, pela primeira vez em meses, o tratava como gente. Laura o ajudou a subir os degraus, passo por passo. Cada movimento era uma luta. Os pés dele sangravam, deixando pequenas marcas vermelhas no chão. Dentro do hospital, o segurança da noite, um homem grande com expressão cansada, olhou para eles com desconfiança. "Ele já tinha saído daqui, moça." "Ele foi abandonado", Laura respondeu direta. "Preciso que vocês liguem para os filhos dele." O segurança suspirou. "Você é parente?" "Não, mas..." "Então não posso liberar informação. Protocolo." Laura sentiu a raiva subindo, quente e rápida. "Protocolo? O senhor tá vendo o estado dele? Tá com os pés sangrando, tá com frio, foi deixado no banco lá fora feito um cachorro, e você vem me falar de protocolo?"
A voz dela ecoou pelo corredor vazio. Sofia acordou e começou a chorar. Raul tremia ao lado dela, segurando-se no balcão da recepção para não cair. A enfermeira da criagem, uma mulher de uns 50 anos com o cabelo preso num coque apertado, aproximou-se. O que está acontecendo aqui? Laura explicou tudo, rápido, sem esconder a indignação. A enfermeira olhou para Raul, depois para Laura, e seu rosto se suavizou. Vem comigo, querida. Vamos ver o que podemos fazer. Eles seguiram a enfermeira por um corredor branco, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixinho. O cheiro de álcool e remédio era forte. Laura ninava a Sofia, tentando acalmá-la, enquanto Raul arrastava os pés, exausto. A enfermeira os levou a uma pequena sala de espera e pediu para Raul sentar. Ela pegou uma manta térmica e cobriu os ombros dele, depois trouxe água e biscoitos. Vou ver o que tem no sistema sobre a entrada dele. Qual o nome completo? Raul Ferreira. Ela digitou no computador, o rosto ficando cada vez mais sério enquanto lia. Ele deu entrada às 8 da noite, pneumonia, mas não foi internado porque a família disse que ia cuidar dele em casa. Assinaram a alta a pedido. A pedido de quem? Laura perguntou. Dos filhos. 3 pessoas assinaram. Tá tudo aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Raul abaixou a cabeça, como se tivesse acabado de receber uma sentença. Eles pediram alta e me deixaram aqui, ele murmurou. Eles não vão voltar. Laura sentiu algo quebrar dentro dela. Não era possível. Não podia ser verdade. Não podia ser verdade, mas estava ali, registrado no sistema, negro no branco. A enfermeira suspirou. Vou tentar ligar para os números que tem aqui. Mas se ninguém atender, não tem muito que a gente possa fazer. Ele não está em risco imediato de vida, então não pode ficar internado. Laura olhou para Raul. Para aquele homem que trabalhou a vida toda, que criou filhos sozinho, que deu tudo de si, e agora estava ali, descartado como lixo. Ela pensou na própria infância, nas noites que passou sozinha, esperando uma mãe que nunca voltava, na sensação de não ser importante para ninguém, na dor que ainda carregava. Mas ela tinha conseguido superar a falta de um pai, aprendeu a ser forte sozinha, e agora, olhando para Raul, não conseguia entender como alguém que teve essa chance, que cresceu com um pai presente, com amor, com sacrifício, podia simplesmente jogar tudo isso fora. A resposta não veio, e, enquanto a enfermeira discava os números no telefone, ouvindo apenas as chamadas caírem no vazio, Laura tomou uma decisão que mudaria tudo. O que Laura está prestes a fazer vai colocar tudo em risco, inclusive a segurança de sua própria filha. Continue lendo para descobrir. A enfermeira desligou o telefone pela 5ª vez, balançando a cabeça. Nenhum dos números atende. 2 caíram direto na caixa postal, 1 está fora de área. Laura olhou para Raul. Ele havia adormecido na cadeira, enrolado na manta térmica, a respiração pesada e difícil. Mesmo dormindo, seu rosto estava contraído numa expressão de dor. E agora? Laura perguntou. A enfermeira deu de ombros, cansada. Agora a gente espera amanhecer. Às 6 começa o plantão diurno, aí a assistente social pode tentar entrar em contato com a família, ou com o conselho do idoso, se for o caso. E até lá? Até lá ele pode esperar aqui na sala. Laura olhou ao redor. A sala era fria, com apenas 3 cadeiras plásticas e uma máquina de café quebrada no canto. Não tinha coberta extra, não tinha nada que pudesse manter Raul aquecido e confortável. Não. Ela ouviu a própria voz dizer antes mesmo de processar a decisão. Ele vai comigo. A enfermeira a encarou surpresa. Como assim? Vou levar ele para minha casa. Só até amanhã, até conseguir localizar a família. Moça, você conhece esse homem? Não, mas isso não importa. Importa sim. Você não sabe nada sobre ele, sobre a família dele, sobre o que aconteceu. E você tem uma bebê. Eu sei. Laura interrompeu a voz firme. Eu sei de tudo isso, mas também sei o que é ser deixada para trás, e não vou fazer isso com ele. A enfermeira suspirou fundo, esfregando o rosto com as mãos. Tá bom, mas assina aqui um termo. Você está assumindo a responsabilidade por ele. Laura assinou sem pestanejar. Cada letra que escrevia parecia selar um compromisso que ia muito além do papel.
Ela estava trazendo um estranho para dentro de casa, um homem doente, abandonado, sobre quem ela não sabia nada, e tinha uma filha pequena para proteger. Mas algo dentro dela, talvez a menina que passou a infância inteira esperando que alguém a escolhesse, não conseguia simplesmente deixá-lo ali. Quando Raul acordou, desorientado, Laura já estava ao lado dele. Seu Raul, o senhor vai ficar na minha casa hoje. Amanhã a gente resolve tudo, tá bom? Ele a olhou confuso, como se não entendesse o que estava acontecendo. Mas por quê? Você nem me conhece. Laura sorriu, cansada. Não preciso conhecer para saber que o senhor não merece ficar aqui, sozinho, esperando gente que não vai voltar. Os olhos dele se encheram de lágrimas novamente. Ele segurou a mão de Laura com força e ela sentiu como aquelas mãos eram ásperas, marcadas por anos de trabalho pesado. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. O trajeto até a casa de Laura foi silencioso. Ela não tinha carro, então chamou um aplicativo. O motorista olhou com desconfiança para Raul, mas não disse nada. Laura acomodou a bebê no bebê conforto emprestado e ajudou Raul a se sentar no banco de trás. Enquanto o carro cortava as ruas vazias da madrugada, Laura olhou pela janela. As luzes dos postes criavam sombras longas nas calçadas. Tudo parecia irreal. Há poucas horas, ela estava apenas tentando cuidar da própria filha. Agora, estava levando um desconhecido para casa. O que eu estou fazendo? Ela pensou, mas não voltou atrás. Eles chegaram ao pequeno edifício onde Laura morava. Não tinha elevador. Eram 3 andares de escada estreita. Laura carregou Sofia no colo e ajudou Raul a subir, degrau por degrau. Ele parava a cada 5 passos, ofegante, a mão apertando o corrimão enferrujado. Desculpa, ele repetia, desculpa dar tanto trabalho. Para com isso, Laura disse, firme, o senhor não está dando trabalho. O apartamento era minúsculo. Um quarto-sala com uma cozinha americana, um banheiro pequeno e uma varanda do tamanho de um armário. Tinha uma cama de solteiro onde Laura dormia com Sofia, um sofá velho que ela havia achado na rua e reformado, e quase nada mais. Mas estava limpo, e era aconchegante, do jeito que Laura conseguia fazer ser. Senta aqui no sofá, ela disse, acomodando Raul. Vou pegar um cobertor e fazer um chá. O senhor come alguma coisa? Não quero incomodar. Seu Raul, Laura o encarou. O senhor vai ter que parar de dizer isso, tá bom? Tá na minha casa agora, então aceita ajuda. Ele assentiu, os olhos baixos. Laura colocou Sofia no berço improvisado, uma gaveta grande forrada com cobertas, e foi para a cozinha. Colocou água para ferver, pegou o pão que havia sobrado do dia anterior, passou manteiga. Enquanto o chá ficava pronto, ela lavou os pés de Raul numa bacia com água morna. Ele tentou protestar, mas ela foi firme. Limpou cada ferida com cuidado, passou pomada, enfaixou com gaze limpa. Ninguém cuida de mim assim faz muito tempo, Raul disse, a voz embargada. Laura não respondeu, apenas continuou o trabalho, as mãos seguras e gentis. Quando terminou, ela serviu o chá e o pão. Raul comeu devagar, como se tivesse esquecido o gosto da comida. Seus filhos, Laura começou, hesitante. O senhor quer contar o que aconteceu? Raul tomou um gole do chá. Suas mãos tremiam, segurando a caneca. Eu não sei se consigo. Tudo bem, não precisa ser agora. Mas ele continuou, como se as palavras estivessem presas dentro dele há tempo demais. Criei os 3 sozinho desde que eram pequenos. Ricardo, Júlio e Camila. A mãe deles nos deixou quando o Ricardo tinha 7, o Júlio 5 e a Camila só 3 aninhos. Ele parou, engolindo com dificuldade. Ela disse que não aguentava mais, que não tinha nascido para ser mãe, que queria ser livre, e foi embora. Nunca mais voltou. Laura sentiu o peito apertar. Sua própria mãe havia dito quase as mesmas palavras. E o senhor ficou com eles. Fiquei. Trabalhava na construção durante o dia, fazia bico de noite. Pintava a parede, consertava encanamento, qualquer coisa para ganhar um dinheiro extra. As crianças ficavam com a vizinha, Dona Célia, Deus abençoe aquela mulher. Seus olhos brilharam com a lembrança.
Eu chegava em casa cansado, todo doído, mas fazia comida, ajudava nas lições, lia história antes de dormir. Toda noite, sem falta. O senhor era um bom pai, Laura disse, suave. Eu tentei ser. Deus sabe que eu tentei. Nunca deixei faltar nada. Eles estudaram, se formaram. O Ricardo é advogado. O Júlio tem uma loja de material de construção. A Camila é professora. Ele sorriu, mas o sorriso era triste. Eu tinha tanto orgulho deles, tanto. E quando eles cresceram? O sorriso desapareceu. Quando cresceram, a vida deles ficou corrida. É normal, né? Trabalho, família própria. Eu entendia. Mas aos poucos, os telefonemas ficaram mais raros, as visitas também. Teve um Natal que nenhum deles apareceu. Disseram que estavam ocupados, que iam me ver no Ano Novo. Mas no Ano Novo também não foram. Laura sentiu a garganta apertar. E o senhor morava sozinho? Morava. Numa casinha simples, mas minha. Comprei com suor, tijolo por tijolo. Mas aí eu comecei a ficar doente. Pressão alta, diabetes, o coração fraco. Fiquei 6 meses sem conseguir trabalhar. Perdi a casa. E seus filhos? Aí eles apareceram, Raul disse amargo. Disseram que eu não podia ficar sozinho, que era perigoso. Me levaram para morar com o Ricardo. Fiquei 2 meses lá, mas a esposa dele reclamava de tudo. Dizia que eu dava trabalho, que a casa era pequena. Aí me mandaram para o Júlio. Lá foi pior. Eles mal falavam comigo. Eu ficava no quartinho dos fundos, sozinho o dia todo. Aí fui para Camila, mas o marido dela... Ele parou, a voz falhando. Laura esperou. O marido dela disse que não ia sustentar peso morto. Disse isso na frente de todo mundo. E a Camila não defendeu. Ela só abaixou a cabeça. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som suave da respiração de Sofia dormindo. Então eles se juntaram os 3 e disseram que iam me internar, que era o melhor para mim. Eu implorei, falei que preferia morar na rua, mas eles disseram que não, que iam encontrar um lugar bom. Aí hoje à noite me buscaram, disseram que era para ir no hospital resolver a papelada, mas não tinha papelada nenhuma. Eles só me deixaram lá e sumiram. Laura fechou os olhos. Sentiu as lágrimas queimando, mas não deixou cair. Seus filhos, eles te abandonaram. Acho que sim, Raul sussurrou. Acho que sim. Mas a verdade sobre o que aconteceu naquela noite é muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. E Laura está prestes a descobrir. O amanhecer chegou devagar, trazendo uma luz pálida que entrou pela janela do minúsculo apartamento. Laura não havia dormido. Ficou sentada na cadeira velha da cozinha, observando Raul dormir no sofá, Sofia no colo dela, ainda sonolenta. Cada respiração difícil do velho homem fazia o peito dela apertar. Como ela mesma havia sobrevivido à infância sem um pai, ela nunca saberia. Mas olhando para Raul, um homem que fez tudo certo, que esteve presente, que amou, e vendo o resultado, não fazia sentido, nada daquilo fazia sentido. Ela pegou o celular e pesquisou asilos em São Paulo. Apareceram dezenas, particulares, públicos, religiosos. Os valores dos particulares fizeram seu estômago revirar. 2, 3, 5 mil reais por mês. Ela mal conseguia pagar o próprio aluguel. Os públicos tinham fila de espera de meses, às vezes anos. E agora, ela pensou. Raul mexeu-se, gemendo baixinho. Laura levantou-se imediatamente e foi até ele. Seu Raul, o senhor está com dor? Ele abriu os olhos devagar, desorientado. Por um segundo, pareceu não saber onde estava. Então seus olhos encontraram Laura e ele relaxou. Pensei que tinha sido um sonho, ele murmurou. Pensei que ainda estava sozinho no banco. Não, o senhor está aqui, está tudo bem. Ele sentou-se com dificuldade e Laura ajudou, colocando almofadas atrás das costas dele. Eu preciso ir embora, ele disse. Já abusei demais da sua bondade. O senhor não vai a lugar nenhum até estar melhor.
Laura respondeu firme. E até a gente descobrir o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu não tenho ninguém. Tem sim, tem eu agora. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Raul a encarou, incrédulo. Você não me conhece. Por que está fazendo isso? Laura sentou-se ao lado dele, ainda segurando Sofia. Porque eu sei o que é não ter ninguém, ela disse suave. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. Me deixou na casa de uma tia que não me queria. Passei a infância sendo jogada de casa em casa, sempre ouvindo que eu era um peso, um incômodo. Quando fiz 18, fui para a rua. Trabalhei em tudo quanto é coisa. Limpeza, lanchonete, cuidando de criança. Juntei dinheiro, consegui esse apartamento. E quando descobri que estava grávida, sua voz falhou. Ela respirou fundo. O pai da Sofia sumiu no mesmo dia. Disse que não estava pronto, que eu que me virasse. Então eu me virei. Sempre me virei sozinha. Raul a olhou com uma tristeza profunda. Sinto muito. Eu também sinto. Sinto muito pelo senhor, porque eu nunca tive a chance de ter um pai como o senhor. Eu passei a vida inteira sonhando com isso, sabe? Com alguém que se importasse, que tivesse feito metade do que o senhor fez. E quando eu vejo seus filhos, que tiveram isso tudo e simplesmente jogaram fora, eu não consigo entender. Não consigo. Eles ficaram em silêncio. Sofia acordou e começou a resmungar. Laura a levou para trocar fralda, preparar a mamadeira. Enquanto aquecia o leite, ela observou pela janela a cidade acordando. Carros buzinando, pessoas correndo para o trabalho, a vida seguindo como sempre. Como se nada daquilo importasse. Ela deu a mamadeira para Sofia e depois preparou café para ela e Raul. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha e Laura percebeu como tudo aquilo era surreal. 24 horas atrás, ela não conhecia aquele homem. E agora ele estava ali, na casa dela, e ela já não conseguia imaginar simplesmente deixá-lo ir embora. Seu Raul, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado, o senhor tem algum documento, alguma coisa que possa me ajudar a entrar em contato com seus filhos? Ele balançou a cabeça. Deixei tudo na casa do Ricardo. Minha carteira, documentos, minha aposentadoria, tudo lá. A gente precisa recuperar essas coisas. Precisa dos seus documentos, do seu dinheiro. Eles não vão devolver. Vão sim, porque se não devolverem, a gente vai na polícia. Raul deu uma risada sem humor. Polícia não vai fazer nada. Eles são meus filhos. Podem dizer que estão cuidando dos meus bens, que foi decisão minha. Mas não foi. Quem vai acreditar em mim? Um velho doente contra 3 filhos bem-sucedidos? Laura apertou os punhos. Ele tinha razão. Ela sabia como o mundo funcionava. Sabia que pessoas como eles, pobres, sem recursos, sem voz, sempre perdiam. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar isso. A gente tem que tentar, ela disse. Hoje eu vou até a casa do seu filho. Vou buscar seus documentos. Laura, você não pode fazer isso. Você tem a bebê. Eu tenho que fazer. O senhor entende? Eu passei a vida inteira sendo invisível, sendo ninguém. E eu não vou deixar que façam isso com o senhor. A determinação na voz dela silenciou Raul. Ele a olhou como se estivesse vendo algo que não esperava. Por que você é assim? Ele perguntou, suave. Laura pensou por um momento. Porque alguém tinha que ter sido assim comigo. E ninguém foi. As lágrimas finalmente caíram. Laura não tentou segurá-las. Chorou silenciosamente e Raul esticou a mão, tocando a dela sobre a mesa. Você é uma menina muito especial, ele disse. Muito especial mesmo. Laura limpou as lágrimas e se recompôs. Tá bom, me passa o endereço do Ricardo. Eu vou lá. Raul hesitou, mas acabou dizendo. Laura anotou no celular. Um bairro bom da Zona Sul, condomínio fechado. Ela ligou para a vizinha do andar de cima, Dona Marta, uma senhora de 60 anos que sempre ajudava quando Laura precisava. Marta, eu preciso de um favor enorme. Pode ficar com a Sofia umas horas? Dona Marta, sem fazer perguntas, aceitou. Laura preparou a bolsa da bebê, deu todas as instruções, entregou a filha nos braços seguros da vizinha. Antes de sair, ela olhou para Raul. O senhor fica aqui descansando. Tem comida na geladeira. Não abre a porta para ninguém. Eu volto logo. Laura, tenha cuidado. Sempre tenho. Mas enquanto descia as escadas, o coração dela batia disparado. Ela não sabia o que ia encontrar.
Não sabia como aqueles filhos iam reagir, mas sabia uma coisa: não ia voltar de mãos vazias. A viagem de ônibus até o bairro do Ricardo levou quase 2 horas. Laura observou a cidade mudando pela janela. As casas ficando maiores, as ruas mais limpas, os carros mais novos. Um mundo diferente do dela. Quando desceu no ponto final, o condomínio estava logo ali. Enormes portões pretos, guarita com vidros escuros, jardins impecáveis. Laura se aproximou da guarita, o estômago embrulhado. Boa tarde, eu vim falar com o Ricardo Ferreira. O segurança o olhou de cima a baixo, notando a roupa simples, a mochila velha. Ele tá esperando você? Não, mas é sobre o pai dele. O segurança pegou o telefone, discou, conversou baixo, desligou. Ele não quer receber. Laura sentiu o sangue ferver. Como assim não quer receber? Eu preciso falar com ele sobre o pai. Moça, ele foi claro. Não quer ser incomodado. Olha aqui. Laura se aproximou, a voz baixa, mas cheia de raiva contida. Você vai ligar de novo e vai dizer para ele que ou ele desce aqui, ou eu vou na delegacia agora registrar abandono de incapaz. Entendeu? O segurança engoliu em seco. Pegou o telefone novamente. Desta vez, a conversa foi diferente. Ele vai descer. Laura esperou. 5 minutos. 10. 15. A raiva crescendo a cada segundo. Finalmente, um homem apareceu. Alto, bem vestido, cabelo penteado com gel. Ricardo Ferreira. Laura reconheceu os olhos, os mesmos de Raul, mas sem a bondade. Quem é você? Ele perguntou, sem cumprimento. Sou Laura. Eu achei seu pai abandonado ontem na porta do hospital. O rosto dele não mostrou nenhuma emoção. E o que você quer? Dinheiro? A pergunta foi como um tapa na cara. Eu quero os documentos dele, o dinheiro da aposentadoria dele, as coisas dele. Ricardo cruzou os braços. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Vocês levaram tudo quando largaram lá. A gente não largou ninguém. Meu pai é um homem difícil, criou uma confusão no hospital e saiu sem avisar. A gente está procurando por ele. Laura o encarou. Mentiroso. Ele estava mentindo descaradamente. O senhor é advogado, né? Ela disse, a voz perigosamente calma. Então deve saber que abandono de idoso dá de 3 meses a 1 ano de cadeia. Sem falar que a gente pode entrar com ação na justiça para reaver os bens dele. Vai ser uma trabalheira, vai sujar seu nome, sua reputação. O rosto de Ricardo endureceu. Você não tem prova de nada. Tenho. O depoimento dele. Tenho o registro do hospital. Tenho testemunha, a enfermeira que ligou para os números de vocês e ninguém atendeu. Quer mesmo arriscar? Eles se encararam. O silêncio pesado. Finalmente, Ricardo falou, cada palavra gotejando desprezo. Você não sabe de nada. Não sabe o que a gente passou. Não sabe como é ter um pai que suga toda a sua energia, seu tempo, seu dinheiro. Você quer ficar com ele? Fique. Boa sorte. Ele se virou para ir embora. Os documentos, Laura disse firme. Eu não vou embora sem os documentos. Ricardo parou. Ficou parado por um longo momento. Então pegou o celular, mandou uma mensagem. 5 minutos depois, o segurança saiu da guarita com uma sacola plástica. Tá tudo aí, Ricardo disse, sem olhar para ela. Agora sai daqui e nunca mais aparece. Meu pai não é mais problema nosso. Laura pegou a sacola, as mãos tremendo de raiva. Ele te criou sozinho, abriu mão de tudo por você. E você fala dele assim? Ricardo finalmente a olhou nos olhos. Meu pai é um bêbado, um mentiroso. E se você está acreditando nas histórias dele, o problema é seu. E entrou no condomínio, os portões se fechando atrás dele. Laura ficou ali parada, segurando a sacola, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Será que Raul mentiu para ela? Será que existe um lado dessa história que ela não conhece? A verdade está prestes a explodir. Laura subiu no ônibus de volta com a sacola no colo, a cabeça fervilhando. As palavras de Ricardo ecoavam. Meu pai é um bêbado, um mentiroso. Seria verdade? Ela olhou dentro da sacola. Documentos velhos, uma carteira gasta, cartão do banco, alguns papéis amarelados. E, no fundo, uma foto antiga, quase apagada. Raul jovem, com 3 crianças pequenas nos braços, todos sorrindo. Aquela imagem não combinava com um bêbado.
Mas Laura conhecia bem a capacidade das pessoas de esconderem quem realmente eram. O ônibus atravessava a cidade devagar, preso no trânsito da tarde. Laura olhava pela janela sem ver nada, perdida nos próprios pensamentos. Ela havia se arriscado por um homem que conhecia há menos de um dia. Havia deixado um estranho dentro de casa, com acesso à sua filha. E se Ricardo estivesse certo? Mas então ela lembrou dos olhos de Raul, da dor genuína neles, do jeito que ele segurou a mão dela, agradecido apenas por não estar sozinho. Mentira, não tem aquele cheiro. Quando Laura finalmente chegou em casa, já era quase 7 da noite. Ela entrou e encontrou Raul exatamente onde havia deixado, sentado no sofá, olhando para a parede. Seu Raul? Ele se virou e o rosto dele se iluminou com alívio. Você voltou. Eu fiquei com medo que eu não voltasse? Laura terminou. Não, eu volto sempre. É uma coisa que eu aprendi. Quando você diz que vai voltar, você volta. Ela colocou a sacola na mesa. Consegui seus documentos. Raul levantou-se, trêmulo, e foi até a mesa. Abriu a sacola com mãos trêmulas. Pegou os documentos um por um, como se fossem tesouros. A carteira, o RG, o cartão do banco. Não acredito, ele sussurrou. Não acredito que você conseguiu. Consegui, mas... Laura hesitou. Seu Ricardo disse umas coisas. Raul ficou imóvel. Que coisas? Ele disse que o senhor bebe, que é mentiroso. O silêncio que se seguiu foi como um soco. Raul deixou cair os documentos sobre a mesa e se sentou pesadamente na cadeira. Seu rosto, que há pouco estava iluminado, agora estava cinza. É verdade? Laura perguntou, suave. Raul cobriu o rosto com as mãos. Parte disso é verdade, ele admitiu, a voz abafada. Eu bebi muito, mas faz 10 anos que eu não toco numa gota de álcool. 10 anos. Laura puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ele. Me conta tudo. Raul baixou as mãos. Seus olhos estavam vermelhos. Depois que a mãe deles foi embora, eu não aguentei. Trabalhava feito condenado durante o dia, cuidava das crianças à noite e tinha uma dor dentro de mim que não passava. Comecei a beber para conseguir dormir. Só uma dose, eu pensava, só para desligar a cabeça. Ele parou, engolindo com dificuldade. Mas foi ficando pior. Uma dose virou 2, 2 viraram meia garrafa. Eu nunca bebia na frente das crianças, nunca. Esperava eles dormirem. Mas de manhã eu estava acabado. Chegava atrasado no trabalho, errava nas contas, esquecia das reuniões na escola. Laura ouviu em silêncio, sem julgamento. Teve um dia, a voz dele quebrou, que eu fui buscar a Camila na escola e esqueci, simplesmente esqueci. Ela ficou lá, sozinha, com 7 anos, esperando. A diretora teve que ligar para a vizinha. Quando eu acordei da bebedeira, já eram 8 da noite. E minha filha estava chorando, com medo, achando que eu tinha abandonado ela também. Ele soluçou. Naquele dia, eu vi no olho dela o mesmo medo que eu sentia quando criança. Meu pai bebia, sabe? Bebia e sumia por dias. Eu cresci com esse medo. E ali, eu estava fazendo a mesma coisa com minha própria filha. E aí? Laura perguntou. Aí, eu parei. Joguei fora tudo que tinha de bebida em casa. Comecei a ir em reunião de alcoólicos anônimos. Não foi fácil, Laura. Teve dia que eu chorava na rua, tremendo, com vontade de beber. Mas eu pensei nos meus filhos e parei. Nunca mais toquei em nada. Seus filhos sabem disso? Sabem, mas eles nunca perdoaram. Eu entendo, sabe? Eu entendo que fui um pai difícil naquela época, que machuquei eles, mas eu tentei consertar. Passei os últimos 40 anos tentando consertar. E quando eu precisei deles, sua voz falhou. Eles jogaram tudo na minha cara, todas as minhas falhas, como se todo o resto não importasse. Laura sentiu as lágrimas queimando nos olhos. O Senhor não é perfeito, mas o Senhor tentou, o Senhor lutou e o Senhor venceu. Mas para eles não importa. Para eles eu sempre vou ser o pai que bebia,
O pai que esqueceu de buscar a Camila naquele dia. E talvez eles tenham razão. Talvez eu não mereça. Não, Laura interrompeu firme. Não diga isso. Todo mundo tem direito de errar. Todo mundo merece uma segunda chance. Eu tive uma mãe que nunca tentou, que nunca quis consertar. E o senhor? O senhor passou 10 anos sóbrio, 10 anos sendo um bom pai. Isso tem que valer alguma coisa. Raul a olhou, os olhos brilhando. Por que você acredita em mim? Você nem me conhece. Laura pensou por um longo momento. Porque eu conheço a diferença entre alguém que desistiu e alguém que está lutando. E o senhor ainda está lutando. Eu vejo isso. Eles ficaram sentados em silêncio. Lá fora, a noite caía sobre a cidade. Laura pegou a foto que estava no fundo da sacola e colocou sobre a mesa. Quem são essas crianças? Raul pegou a foto com cuidado, como se fosse quebrar. Meus filhos. Essa aqui é a Camila, com 3 anos. O Júlio com 5. O Ricardo com 7. Foi no aniversário do Ricardo. Eu tinha comprado um bolo com o dinheiro que juntei fazendo hora extra. A gente não tinha muito, mas naquele dia, a gente tinha tudo. Sua voz estava cheia de saudade. Eles eram tão pequenos, tão felizes. O Ricardo queria ser astronauta, o Júlio queria ter um cachorro, a Camila queria ser bailarina. Ele sorriu, triste. A vida foi passando e os sonhos mudaram. Mas eu ainda lembro deles assim, pequenos, precisando de mim. O senhor se lembra quando foi a última vez que eles disseram que te amavam? Laura perguntou, suave. Raul pensou. Faz uns 20 anos. Depois que cresceram, essas coisas ficaram difíceis. Eles ficaram duros, sabe? Como se demonstrar amor fosse fraqueza. Ou como se o senhor não merecesse, Laura disse, direta. É isso que eles fizeram com o senhor, seu Raul. Eles te puniram a vida toda por erros que o senhor já pagou. E agora, quando o senhor mais precisa, eles simplesmente desistiram. E o que eu faço? Ele perguntou, a voz pequena. Para onde eu vou? Laura olhou ao redor do minúsculo apartamento. Uma cama, um sofá, quase nada mais. Mal cabia ela e Sofia ali. Como ia caber mais uma pessoa? Mas quando ela olhou para Raul, para aquele homem quebrado, mas não destruído, ela soube que não havia outra escolha. O senhor fica aqui, ela disse, comigo e com a Sofia, até a gente descobrir o que fazer. Laura, eu não posso. Pode sim. A gente dá um jeito. Sempre deu. Raul balançou a cabeça, incrédulo. Você vai se arrepender de me ajudar. Laura sorriu, cansada. Deixa eu me preocupar com isso. Ela foi até a cozinha e começou a preparar o jantar. Tinha arroz, feijão, uns ovos. Nada muito, mas era o que tinha. Enquanto cozinhava, ela sentiu Raul a observando. Laura? Sim? Obrigado, por acreditar em mim. Ela se virou e sorriu. A gente tá junto nisso agora, seu Raul. Seja lá o que vier, a gente enfrenta junto. E, pela primeira vez em muito tempo, Raul sentiu algo que havia esquecido o que era: esperança. Mas nenhum deles sabia que a tempestade estava apenas começando, porque alguém estava observando. Alguém que não ia deixar as coisas assim tão fáceis, e o que essa pessoa estava prestes a fazer mudaria tudo. 3 dias se passaram. 3 dias de uma rotina estranha, mas que funcionava. Laura acordava cedo, cuidava de Sofia, preparava café para Raul. Ele, aos poucos, foi ganhando cores, a respiração ficou mais fácil. À noite, enquanto Sofia dormia, eles conversavam. Raul contava histórias da construção civil, de obras perigosas, de companheiros que perdera. Laura falava sobre a infância nos abrigos, sobre os sonhos que teve que engolir. Era como se 2 náufragos tivessem encontrado um ao outro no meio do oceano. Naquela manhã de sexta-feira, Laura estava dando uma madeira para Sofia quando alguém bateu na porta. Batidas fortes, insistentes. Ela e Raul trocaram olhares. Espera aqui, Laura disse, entregando a bebê para ele. Ela foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Uma mulher estava do outro lado. Elegante, cabelo preso num coque impecável, roupa cara. Laura não a conhecia,
mas algo naquela postura rígida a fez hesitar antes de abrir. Quem é? Ela perguntou. Camila Ferreira, filha de Raul. Abra a porta. Laura sentiu o estômago revirar. Olhou para trás. Raul havia empalidecido, segurando Sofia contra o peito com mãos trêmulas. Ela respirou fundo e abriu a porta, mas apenas uma fresta, sem tirar a corrente. O que você quer? Camila a examinou de cima a baixo, o rosto uma máscara de desdém. Quero falar com meu pai. Ele não quer falar com você. Não é você quem decide isso. Laura ia responder, mas Raul se aproximou, ainda com Sofia no colo. Deixa ela entrar, Laura. Seu Raul, deixa. Laura tirou a corrente e abriu a porta. Camila entrou como se estivesse inspecionando um local de crime, o nariz franzido ao olhar o apartamento pequeno e simples. Então é aqui que você está morando agora, pai? Raul não respondeu, apenas a encarou, o rosto uma mistura de dor e raiva. Camila suspirou, como se fosse uma tarefa árdua ter que estar ali. Você vai voltar para casa comigo. Não vou. Pai, para com isso. Você é um homem doente, não pode ficar morando aqui com... Ela olhou para Laura com desprezo, com uma estranha qualquer. Laura sentiu o sangue ferver. Sou uma estranha que não abandonou ele na porta do hospital. Camila ignorou completamente, mantendo o foco em Raul. Você vai voltar para casa, a gente vai te levar num bom médico, vai ter tudo o que precisa. Eu não quero nada de vocês, Raul disse, a voz firme. Vocês me largaram, me jogaram fora e agora vêm aqui fingir que se importam? A gente não te largou, você que saiu do hospital sem avisar, criou todo aquele escândalo. Mentira! A voz de Raul ecoou no apartamento pequeno. Sofia assustou-se e começou a chorar. Laura pegou-a rapidamente, minando. Vocês me levaram lá dizendo que ia ser só uns exames, e aí me deixaram. Eu fiquei horas esperando vocês, horas, no frio, sem saber para onde ir, achando que vocês iam voltar. Mas vocês não iam voltar, né, Camila? Vocês nunca iam voltar. Camila olhou para o chão. Não foi assim. Então me explica como foi, me explica por que você assinou minha alta e me deixou lá. Porque a gente não aguenta mais, ela explodiu finalmente. A gente não aguenta mais ter que cuidar de você. Você não faz ideia do trabalho que dá, das despesas, de como é cansativo. Eu te criei sozinho desde que você tinha 3 anos. Raul gritou de volta, e Laura nunca tinha visto aquele homem tão alterado. Eu trabalhei até os ossos para você ter roupa, comida, escola. Eu não dormi direito durante 20 anos para garantir que vocês 3 tivessem uma vida melhor que a minha. E agora, quando eu preciso, quando eu tô velho e doente, você vem me dizer que eu dou trabalho? Você já se inscreveu no canal? Essa história tá só começando. Camila cruzou os braços, o queixo tremendo. Você também não foi perfeito, pai. Você bebia, você esquecia das coisas. Você... Eu sei, ele interrompeu, a voz quebrando. Eu sei de todos os meus erros. Eu carrego eles todo dia. Mas eu mudei, Camila. Eu lutei, eu me consertei. E os outros 40 anos? Eles não contam? Todo o esforço que eu fiz não vale nada? Camila limpou uma lágrima que escapou. Vale, mas é difícil esquecer, pai. É difícil esquecer do medo que eu sentia quando você sumia. Do dia que você esqueceu de me buscar na escola. Eu fiquei sozinha, achando que você tinha me abandonado igual a mãe fez. E você acha que eu não sei disso? Raul perguntou, a voz cheia de dor. Você acha que eu não vivo com essa culpa todo santo dia? Mas eu tentei consertar, Camila. Eu tentei tanto. Não é suficiente, ela sussurrou. Não foi suficiente para a gente conseguir perdoar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura observava tudo, o coração partido. Ela entendia os dois lados. Entendia a dor de Raul, o esforço dele para mudar. Mas também entendia Camila, porque ela própria carregava feridas de infância que nunca sararam completamente. Então é isso? Raul perguntou, suave. Vocês vão me punir pro resto da minha vida por erros que eu cometi décadas atrás? Camila não respondeu. Eu sou seu pai, ele continuou. Eu não sou perfeito, mas eu te amo, sempre amei. E pensei que isso importava.
Importa, Camila disse, a voz falhando. Mas não é o suficiente para a gente conseguir ter você morando com a gente. É muito difícil, pai. Você não entende. Então, vá embora, Raul disse. Porque aqui eu tô bem. Aqui tem alguém que não me julga pelo que eu fui, mas pelo que eu sou agora. Camila olhou para Laura, realmente a vendo pela primeira vez. E você? Ela perguntou. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua nesse jogo? Laura a encarou de volta. Não tem jogo nenhum. Eu só não consegui deixar seu pai sozinho. Simples assim. Nada é simples assim. Todo mundo quer alguma coisa. Eu não quero nada dele. Não quero dinheiro, não quero nada. Eu só... Laura parou escolhendo as palavras. Eu passei a vida inteira sem pai, sem ninguém que se importasse. E quando eu vi seu pai ali, abandonado, eu não consegui simplesmente virar as costas. Camila estudou o rosto dela, procurando mentiras, manipulação, mas só encontrou sinceridade. Você não conhece ele, Camila disse, mais suave agora. Você não sabe como ele pode ser difícil. Então me conta. Me conta o que eu preciso saber. Camila hesitou. Olhou para o pai, que estava sentado na cadeira agora, exausto, o rosto nas mãos. Ele é teimoso, não aceita ajuda, quer fazer tudo sozinho, mesmo quando não consegue. Ele toma remédio errado, esquece dos horários, fica bravo quando você tenta ajudar. E de noite ele acorda gritando, pesadelos, da época que ele bebia. Laura absorveu as informações. Eu posso lidar com isso. Você tem uma bebê, como vai dar conta? A gente dá conta. Sempre dei conta de tudo sozinha. Isso não é diferente. Camila balançou a cabeça incrédula. Você vai se arrepender. Talvez, mas pelo menos eu vou poder dormir à noite sabendo que fiz o que era certo. A frase ficou suspensa no ar, uma acusação não dita. Camila entendeu perfeitamente. Você está me julgando, ela disse, a voz dura. Não, Laura respondeu, eu não estou te julgando, eu só não consigo entender. Você não tem o direito de entender, você não passou pelo que a gente passou. É verdade, mas eu passei por coisa pior, e mesmo assim, se eu tivesse a chance de ter um pai como o seu, eu nunca, nunca teria feito o que vocês fizeram. Camila abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Ela olhou para o pai mais uma vez. Pai, por favor, vem para casa. Raul levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação neles que não estava lá antes. Não, eu fico aqui. Você vai se arrepender. Talvez, mas pelo menos aqui eu sou tratado com dignidade. Camila recuou como se tivesse levado um tapa. É assim que você me enxerga? Como alguém que não te trata com dignidade? Você me deixou na porta do hospital, Camila. Como eu deveria te enxergar? Ela não tinha resposta. Virou-se para ir embora, mas parou na porta. Se você mudar de ideia, não vou mudar. Camila assentiu, engoliu em seco e saiu. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Raul desabou na cadeira, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Laura colocou Sofia no berço e foi até ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira e segurando a mão dele. O senhor fez a coisa certa, ela disse. Será? Ele perguntou, a voz quebrada. Será que eu fiz? Fez, porque ninguém merece ser tratado como um peso. Ninguém. Eles ficaram assim por um longo tempo. 2 sobreviventes encontrando conforto um no outro. Mas lá fora, Camila entrou no carro, as mãos tremendo no volante. Ela pegou o celular e ligou para o irmão. Ricardo, é a Camila. A gente precisa conversar. Tem uma garota que está morando com o pai e eu acho que ela está depois do dinheiro dele. Do outro lado da linha, Ricardo sorriu, porque era exatamente isso que ele esperava ouvir. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque quando dinheiro e herança entram em jogo, até os laços de família podem se transformar em guerra. Depois que Camila foi embora, Raul ficou quieto o dia todo. Sentava no sofá, olhava para o nada, mal tocava na comida que Laura preparava. Era como se a visita da filha tivesse drenado toda a energia que ele havia recuperado nos últimos dias.
À noite, depois de colocar Sofia para dormir, Laura sentou-se ao lado dele. Seu Raul, o senhor precisa comer alguma coisa. Não tô com fome. Eu sei, mas o senhor precisa manter as forças. Ele suspirou, finalmente a olhando. Você não deveria ter me trazido aqui, Laura. Eu vou acabar te trazendo problema. O senhor já me trouxe problema, ela disse, com um meio sorriso. E eu ainda tô aqui. Ele não sorriu de volta. A Camila vai contar para os irmãos. Eles vão achar que você tá depois do meu dinheiro. Laura deu de ombros. Deixa eles acharem. A gente sabe a verdade. Mas eles podem... Ele hesitou. Eles podem tornar sua vida difícil. O Ricardo é advogado. Ele conhece gente. Pode inventar história. Pode... Seu Raul... Laura o interrompeu segurando a mão dele. Eu já tive uma vida difícil. Desde que me entendo por gente. E eu sempre sobrevivi. Sempre. Então não se preocupa comigo. Raul apertou a mão dela. Por que você é tão forte? Laura pensou por um momento. Porque eu não tive escolha. Quando você não tem ninguém, você aprende que ou você se levanta sozinha, ou você fica no chão para sempre. E eu cansei de ficar no chão. Eles ficaram em silêncio. Lá fora, a cidade continuava seu barulho constante. Carros, buzinas, vozes distantes. Você tem medo? Raul perguntou. De criar Sofia sozinha? Todo dia, Laura admitiu. Todo santo dia eu acordo com medo de não ser o suficiente, de não dar conta, de repetir os erros da minha mãe. Você não vai repetir. Como o senhor sabe? Porque você se importa. Sua mãe não se importava, mas você acorda no meio da noite para trocar fralda, para dar mamadeira. Você trabalha o dia todo e chega em casa cansada, mas mesmo assim brinca com ela, canta para ela dormir. Eu vejo, Laura. E eu vejo uma mãe que ama a filha mais do que tudo. Isso é tudo que importa. As lágrimas queimaram nos olhos de Laura. E se não for o suficiente? E se ela crescer e me odiar por tudo que ela não teve? Aí você vai explicar para ela. Vai mostrar que você fez o melhor que podia com o que tinha. E se ela for uma boa pessoa, ela vai entender. Laura limpou as lágrimas. Os seus filhos não entenderam. A frase saiu antes que ela pudesse pensar. Ela imediatamente se arrependeu. Desculpa, eu não devia ter... Não, Raul interrompeu. Você tem razão. Eles não entenderam. E talvez eu tenha que aceitar isso. Aceitar que eu perdi eles para sempre. O Senhor não perdeu. Não enquanto ainda tiver amor no coração do Senhor por eles. Mas o que adianta amar quem não te ama de volta? A pergunta ficou no ar. Laura não tinha resposta. Porque ela mesma havia feito essa pergunta a vida toda sobre a própria mãe. Naquela noite, Laura dormiu pouco. Sofia acordou 2 vezes chorando. E lá da sala, ela ouvia Raul se mexendo no sofá, inquieto. Por volta das 3 da manhã, ela ouviu um grito abafado. Levantou-se rapidamente e foi até a sala. Raul estava sentado no sofá, suando, as mãos tremendo. — Seu Raul, tá tudo bem? Ele olhou para ela, mas era como se não a visse. Seus olhos estavam distantes, perdidos em algum lugar dentro da própria mente. Eu preciso buscar ela. Eu esqueci dela na escola. Minha filha, ela tá sozinha. Seu Raul, o senhor tá aqui. Tá tudo bem. Foi só um pesadelo. Mas ele continuava agitado, tentando se levantar. Eu preciso ir. Ela tá esperando. Ela tá com medo. Laura segurou os ombros dele, firme, mas gentil. Seu Raul, me escuta. O senhor tá aqui, comigo, no meu apartamento. A Camila tá crescida. Ela não tá na escola. Foi só um pesadelo. Aos poucos, ele foi voltando. Seus olhos focaram nela, reconhecendo onde estava. Ele desabou, a cabeça nas mãos. Eu sempre tenho esse pesadelo, sempre. O dia que eu esqueci dela. Laura sentou-se ao lado dele. Camila falou sobre isso. Eu nunca vou me perdoar por aquele dia, nunca. O senhor era doente, seu Raul. Alcoolismo é doença. Mas eu era o pai. Era minha responsabilidade cuidar dela, e eu falhei. E depois o senhor se consertou, parou de beber, ficou sóbrio por 40 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Mas não significou, não para eles. Laura não sabia o que dizer, porque talvez Raul estivesse certo. Talvez alguns erros fossem grandes demais para serem perdoados.
Ela foi até a cozinha e fez chá para os dois. Ficaram sentados na mesinha pequena, tomando em silêncio. O cheiro de camomila preencheu o apartamento. Sabe o que é engraçado? Raul disse de repente. Eu passei a vida inteira tentando não ser como meu pai, e no fim acabei sendo exatamente como ele. Como assim? Meu pai bebia e sumia. Eu cresci com medo dele, odiando ele. Jurei que quando eu tivesse filhos seria diferente. E olha o que aconteceu. Mas o senhor parou. Seu pai nunca parou? Não. Ele morreu bêbado numa sarjeta quando eu tinha 17 anos. Eu nem fui no enterro. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Ele tinha se tornado um estranho para mim. Laura engoliu em seco. E agora o senhor acha que os seus filhos sentem o mesmo? Acho que sim. Eu não acho, Laura disse, decidida. Porque se eles não sentissem nada, a Camila não teria vindo aqui. Ela não teria chorado. Pessoas que não sentem nada não choram. Raul olhou para ela, esperançoso. Você acha? Acho. Eles estão com raiva, tão magoados, mas ainda tem amor ali. Só está enterrado embaixo de tanta mágoa que eles não conseguem encontrar. E como eu desenterro isso? Não sei, mas talvez com o tempo, e com o Senhor mostrando para eles que o Senhor mudou de verdade. Raul tomou o último gole do chá. Você tem uma sabedoria que não combina com sua idade, sabia? Laura sorriu triste. Dor envelhece a gente rápido. Eles ficaram em silêncio mais um pouco. Então Raul perguntou: E seu pai, você sabe quem ele é? Laura balançou a cabeça. Nunca soube. Minha mãe nunca me contou. Eu costumava inventar histórias sobre ele quando era criança. Imaginava que ele era um homem bom, que não sabia que eu existia, que se soubesse, teria vindo me buscar. E agora? Agora eu sei que não importa. Ele nunca veio, e eu aprendi a viver com isso. Mas você queria conhecer ele? Laura pensou. Antes eu queria muito. Ficava olhando os homens na rua, imaginando se algum deles poderia ser meu pai. Mas agora eu não sei mais. Porque o que eu ia falar para ele? Oi, eu sou sua filha que você nunca quis conhecer? Talvez ele não saiba que você existe. Ou talvez ele sempre soube e não se importou. E eu prefiro não saber qual das duas é verdade. Raul assentiu, entendendo. É mais fácil viver sem saber do que viver sabendo que você não foi importante o suficiente. Exatamente. Eles se entreolharam. E naquele momento havia uma compreensão profunda entre eles. Duas pessoas que conheciam a dor do abandono de formas diferentes, mas que entendiam seu peso da mesma forma. Sabe o que é bom disso tudo? Laura disse. É que eu sei exatamente o que não fazer com a Sofia. Eu sei que eu vou estar presente. Vou estar sempre. E ela nunca vai sentir que não é importante o suficiente. Você vai ser uma mãe incrível, Raul disse. Você já é. Laura sorriu, de verdade dessa vez. E o Senhor vai me ajudar. Vai me ensinar as coisas que eu não sei. Porque eu não faço ideia do que estou fazendo, para ser sincera. Ninguém faz, Raul disse. A gente só vai tentando e esperando não estragar tudo. Bem, se o Senhor está aqui, pelo menos a gente estraga junto. Raul riu. Foi a primeira vez em dias que Laura ouviu rir de verdade. E, apesar de tudo, da dor, das incertezas, dos problemas que certamente viriam, naquele momento, naquele apartamento pequeno e apertado, havia algo que nenhum dos dois teve em muito tempo: família. Mesmo que fosse uma família improvisada, nascida do acaso e do desespero, ainda era mais do que qualquer um deles teve antes. Mas a paz daquele momento estava prestes a ser destruída, porque no dia seguinte uma carta chegaria, e o que estava escrito nela mudaria tudo. A carta chegou numa manhã de sábado. Laura estava preparando mingau para Sofia quando ouviu o carteiro deixar a correspondência na caixa. Desceu as escadas com a bebê no colo, esperando apenas contas como sempre. Mas quando viu o envelope, seu coração gelou. Era uma carta de um escritório de advocacia, e estava endereçada a Raul Ferreira, no endereço dela. Como eles sabiam que Raul estava ali? Com mãos trêmulas, ela subiu de volta. Raul estava na sala, tentando arrumar o sofá onde dormia. Seu Raul, chegou uma carta para o senhor. Ele pegou o envelope, olhou o remetente e seu rosto perdeu toda a cor. É do Ricardo. Laura sentou-se ao lado dele enquanto ele abria.
Suas mãos tremiam tanto que ela teve que ajudar. Dentro havia uma única folha, digitada, formal. Raul começou a ler em voz alta, a voz falhando a cada palavra. Senhor Raul Ferreira, por meio desta, informamos que os senhores Ricardo Ferreira, Júlio Ferreira e Camila Ferreira da Silva, filhos legítimos do destinatário, estão movendo ação de interdição contra o senhor, sob alegação de incapacidade mental e física para gerir a própria vida e patrimônio. Conforme laudo médico em anexo, o senhor apresenta sinais de senilidade, confusão mental e comportamento errático que o tornam vulnerável a pessoas mal intencionadas que possam se aproveitar de sua condição. A ação será protocolada na próxima segunda-feira. O senhor tem o direito de constituir advogado e se defender perante o juízo competente. Atenciosamente, Dr. Ricardo Ferreira, OAB/SP. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Laura não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Eles vão te internar à força? Raul deixou a carta cair no chão. Interdição. Eles vão pedir minha interdição. O que isso significa? Significa que vão provar na justiça que eu não tenho capacidade de decidir sobre minha própria vida. Vão me tirar todos os direitos. Eu vou ser como uma criança. Eles vão controlar tudo, meu dinheiro, minhas decisões, onde eu moro, tudo. Mas isso não pode ser legal. O senhor está bem. O senhor não tem nada de confusão mental. Eles vão arrumar um médico que diga que eu tenho, Raul disse, derrotado. O Ricardo conhece gente. Ele vai conseguir um laudo falso, vai apresentar na justiça e eu... Ele não conseguiu terminar a frase. Laura pegou a carta do chão, releu, a raiva crescendo a cada palavra. Pessoas mal intencionadas? Eles estão falando de mim. Acham que eu estou me aproveitando do senhor. E vão usar isso como prova de que eu não tenho discernimento. Vão dizer que eu fui manipulado, que não estou na minha sanidade perfeita. Mas isso é mentira. Mas vai funcionar, Raul disse, amargo. Sempre funciona. Filho contra pai idoso, a justiça sempre fica do lado do filho. Laura andava de um lado para o outro tentando pensar. A gente precisa de um advogado, alguém que defenda o senhor. Eu não tenho dinheiro para isso. Minha aposentadoria mal dá para nada. Então a gente arruma um advogado público. Tem que ter um jeito. Raul balançou a cabeça, sem esperança. Não vai adiantar. Eles vão ganhar. E aí eles vão me trancar em algum lugar. E eu nunca mais vou sair. Laura ajoelhou-se na frente dele, segurando suas mãos. Não, isso não vai acontecer. A gente não vai deixar. Laura, eles têm dinheiro, têm poder, têm influência. O que a gente tem? Ela pensou por um momento. A gente tem a verdade. Raul deu uma risada sem humor. A verdade não importa quando você não tem ninguém para escutar. Mas Laura não ia desistir. Ela pegou o celular e começou a pesquisar. Defensoria Pública, advogados pro bono, organizações de defesa dos direitos do idoso, qualquer coisa que pudesse ajudar. Enquanto isso, Raul ficou sentado, olhando para o nada. Era como se toda a luta tivesse saído dele. Eu devia ter ficado lá, ele murmurou, no banco, esperando. Devia ter deixado o frio me levar. Não diga isso. É verdade. Eu tô só dando trabalho para você, trazendo problema. Você tem uma filha pequena, não precisa dessa confusão. Laura largou o celular e segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Me escuta bem, seu Raul. O senhor não é um problema. O senhor é uma pessoa boa que está passando por uma injustiça. E eu não vou deixar os seus filhos fazerem isso com o senhor. Não vou. Mas você não pode. Posso sim. A gente vai lutar, vai encontrar um jeito. E se for preciso, eu vou naquela audiência e vou contar para o juiz exatamente o que aconteceu. Como os seus filhos te abandonaram, como o senhor está bem, está são. E como essa história de interdição é só uma mentira para eles ficarem com o seu dinheiro. Raul a encarou, e pela primeira vez desde que a carta chegou, havia uma pequena fagulha de esperança em seus olhos. Você faria isso? Já fiz coisas muito mais difíceis, Laura disse, firme. E vou fazer essa também. Naquele momento, o celular dela tocou. Número desconhecido.
Ela atendeu, desconfiada. Alô? Laura Mendes? Uma voz masculina, arrogante. Quem quer saber? Ricardo Ferreira. A gente precisa conversar. Laura sentiu o sangue ferver. Não tenho nada para conversar com você. Eu acho que tem. É sobre meu pai. E sobre a sua situação. Que situação? Olha, vou ser direto. Eu sei que você não tem nada. Sei que mora num buraco, que mal consegue se sustentar. Então eu vou te fazer uma oferta. Laura apertou o telefone com força. Que oferta? 20 mil reais. Cash. Você entrega meu pai pra gente, desaparece da vida dele e fica com o dinheiro. Compra uma casa melhor, dá uma vida boa pra sua filha. Ninguém precisa saber de nada. O silêncio que se seguiu foi perigoso. Você tá tentando me subornar? Laura perguntou, a voz baixa, controlada. Tô tentando resolver isso da forma mais fácil. Olha, eu entendo. Você viu uma oportunidade, tentou ajudar, mas agora as coisas complicaram. Não precisa ser difícil. Pega o dinheiro e some. Laura desligou o telefone na cara dele. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva pura. Era o Ricardo, ela disse a Raul. Ele me ofereceu dinheiro para te empregar. Raul não pareceu surpreso. E você vai aceitar? Laura o olhou como se ele tivesse ficado louco. É claro que não. Como o senhor pode pensar isso? 20 mil é muito dinheiro. Você podia... Eu não quero o dinheiro dele. Laura interrompeu furiosa. Eu quero que ele deixe o senhor em paz. E sabe o quê? Agora eu tô ainda mais determinada a lutar. Porque gente que oferece suborno é gente que sabe que tá errada. Ela pegou o celular de volta e começou a digitar furiosamente. O que você tá fazendo? Raul perguntou. Procurando ajuda. De verdade dessa vez. A gente vai contar essa história. Vai expor o que eles fizeram. Vai fazer todo mundo saber. Laura. Além disso, recentemente, ele se colocou numa situação de risco ao se associar com pessoas que claramente estão se aproveitando de sua vulnerabilidade. Ele olhou diretamente para Laura ao dizer isso. Essa moça, ele continuou, convenceu meu pai a morar com ela, isolou ele da família, e temos razões para crer que está após o dinheiro da aposentadoria dele e a possível herança. Isso é mentira! Laura explodiu, sem conseguir se conter. O juiz bateu o martelo. Ordem, a senhorita terá a chance de falar. Doutora Patrícia se levantou. Meritíssimo, isso são apenas alegações sem provas. A verdade é que o senhor Raul foi abandonado pelos próprios filhos na porta do hospital. A moça Laura o encontrou, levou para casa, cuidou dele. Não há nenhuma evidência de que ela está se aproveitando dele. Ah, sim, Ricardo retrucou. Meu pai assinou uma procuração, dando a ela acesso à conta dele. O silêncio caiu na sala. Laura arregalou os olhos. Procuração? Que procuração? Isso é mentira, ela disse. Eu nunca pedi isso. Nunca! Então, como explica isso aqui? Ricardo colocou um papel sobre a mesa do juiz. Era uma procuração, assinada por Raul, dando a Laura poderes para movimentar sua conta. Laura sentiu o chão desabar sob seus pés. Eu não sabia disso, ela sussurrou. Eu juro que não sabia. Todos olharam para Raul. Ele estava pálido, mas quando falou, sua voz estava firme. Eu assinei isso. Pai! Camila exclamou. Por quê? Porque eu quis. Porque ela é a única pessoa que me trata com respeito. E porque, se algo acontecer comigo, eu quero que ela possa cuidar das coisas. Mas o senhor vê, meritíssimo, Ricardo disse triunfante. Ele foi manipulado. Conhece essa moça há uma semana e já está dando procuração. Isso não é comportamento racional. O juiz olhou para Laura. A senhorita sabia dessa procuração? Não, Laura respondeu honesta. Eu não sabia. E se soubesse, teria impedido. Por quê? Porque eu não quero nada do seu Raul. Nada. Eu só não queria que ele ficasse sozinho. O juiz olhou para Raul. Senhor Raul, o senhor está aqui porque seus filhos acreditam que o senhor não tem mais condições de cuidar de si. O senhor entende o que isso significa? Entendo, Raul disse. Significa que eles querem me trancar em algum lugar e esquecer que eu existo. Não é isso, Camila disse, a voz quebrando. A gente quer cuidar de você. Vocês me abandonaram, Raul disse virando-se para ela. Me deixaram na porta do hospital. Vocês acham que eu esqueci? Vocês acham que eu sou louco, que não sei o que aconteceu? Pai, foi um mal-entendido.
Não foi, Raul a interrompeu. Vocês assinaram minha alta, me colocaram lá fora e sumiram. Se essa moça não tivesse me achado, eu teria passado a noite toda no frio, talvez tivesse morrido, e vocês nem teriam sabido. O silêncio na sala era absoluto. Escreve aí nos comentários, a verdade sempre vence. Vamos fazer um movimento juntas nos comentários. O juiz respirou fundo. Eu vou pedir uma avaliação psiquiátrica independente do Sr. Raul. Não vou tomar decisão baseada apenas nos laudos apresentados pela parte. Audiência adiada por 30 dias. Ele bateu o martelo. Ricardo ficou vermelho de raiva. Mas meritíssimo! Decisão tomada. Próximo caso. Eles saíram da sala. No corredor, Ricardo agarrou o braço de Laura. Você não sabe com quem tá mexendo. Tira a mão de mim, Laura disse, baixo e perigoso. Você vai se arrepender de ter se metido nisso. Já me arrependi de muita coisa na vida, Laura respondeu. Mas de ajudar seu pai não é uma delas. Ricardo soltou o braço dela e se virou para o pai. Pai, última chance. Vem com a gente agora. A gente esquece essa história toda. Raul encarou. Vocês me criaram para ser forte, para não desistir nunca. E agora vocês querem que eu desista de mim mesmo? Não, não vou. Camila se aproximou, as lágrimas escorrendo. Pai, por favor, a gente só quer te proteger. Proteger de quem? Dela? Raul apontou para Laura. Ela me deu um teto quando vocês me jogaram na rua. Me deu comida quando vocês me deixaram com fome. Me tratou como gente quando vocês me trataram como lixo. E vocês querem me proteger dela? Ela vai te roubar, Júlio disse falando pela primeira vez. Vai pegar tudo que você tem e sumir. E se pegar, Raul disse. Se ela pegar minha miséria de aposentadoria e sumir, ainda assim ela vai ter feito mais por mim do que vocês 3 juntos fizeram no último ano. Camila soluçou alto e saiu correndo. Júlio a seguiu. Ricardo ficou mais um momento, encarando o pai. Você vai se arrepender disso, ele disse, frio. Já me arrependo de ter criado você. A frase caiu como uma bomba. Ricardo recuou como se tivesse levado um tapa. Sem dizer mais nada, ele se virou e foi embora. Raul desabou contra a parede, tremendo. Laura largou tudo e foi até ele, segurando-o. O senhor foi incrível, ela disse. Foi tão forte. Não me sinto forte, ele sussurrou. Me sinto destruído, mas o senhor ficou de pé. E isso é o que importa. Doutora Patrícia se aproximou. Vocês se saíram bem, mas agora vem a parte difícil. Esse psiquiatra vai fazer perguntas, testes. O senhor Raul precisa estar preparado. Como eu me preparo? Raul perguntou, sendo sincero, mostrando que o senhor está lúcido, consciente, capaz de tomar suas próprias decisões. E Laura, ela olhou para a moça, não assine nada, não aceite nada dele, nenhum dinheiro, nenhum presente, nada que eles possam usar contra vocês. Laura assentiu. Enquanto desciam as escadas do fórum, o peso da situação caiu sobre Laura. Ela havia se envolvido em algo muito maior do que imaginava, uma guerra familiar, uma batalha judicial. E ela, uma moça de 23 anos, sem recursos, com uma filha pequena, estava no meio disso tudo. Mas quando olhou para Raul, caminhando ao lado dela, firme apesar de tudo, ela soube que havia feito a escolha certa. Mesmo que isso custasse tudo. Mas o que nenhum deles sabia é que a verdade sobre aquela família estava prestes a vir à tona. E quando viesse, seria muito pior do que qualquer um poderia imaginar. A avaliação psiquiátrica estava marcada para dali a 2 semanas. Nesse meio tempo, a vida de Laura e Raul continuou numa rotina estranha, mas que funcionava. Eles haviam se tornado uma espécie de família, ela cuidando de Sofia durante o dia, ele ajudando no que podia, contando histórias para a bebê dormir, preparando chá quando Laura chegava cansada do trabalho de faxina que havia conseguido. Mas havia algo mudado em Raul. Ele estava mais quieto, mais distante. Às vezes, Laura o pegava olhando para as próprias mãos, perdido em pensamentos que ele não compartilhava. Foi numa quinta-feira à noite, depois que Sofia finalmente dormiu depois de horas chorando com os dentes nascendo, que Raul finalmente falou. Laura, eu preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele fez o coração dela apertar. O senhor tá bem? Tô, mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. E se essa interdição for para frente, se eles mexerem muito na minha vida, isso vai aparecer. E eu prefiro que você saiba por mim. Laura sentou-se ao lado dele, toda a atenção. O senhor pode me contar qualquer coisa. Raul respirou fundo.
Você sabe que eu te disse que minha mulher foi embora quando as crianças eram pequenas. Sei, mas eu não contei tudo. Não contei por que ela foi embora. Laura esperou, sem pressionar. A Camila, Raul continuou, a voz tremendo. Ela não é minha filha biológica. O silêncio caiu como uma pedra. Como assim? Minha mulher, ela teve um caso, engravidou, e o cara sumiu. Ela ficou grávida e eu decidi criar a criança como se fosse minha, porque eu amava ela, amava minha mulher, amava a ideia de ter uma família. Ele parou, limpando os olhos. Mas depois que a Camila nasceu, minha mulher mudou. Ela olhava para a menina e via o erro dela, via o homem que não ficou. E ela começou a me tratar mal, a dizer que eu não era homem de verdade, que eu era fraco por aceitar criar o filho de outro. Seu Raul. Aí ela foi embora, deixou os 3 comigo. Mas antes de ir, ela me fez jurar que eu nunca ia contar para Camila a verdade, que a menina não tinha culpa de nada, que merecia crescer acreditando que tinha um pai. Laura sentiu as lágrimas queimando. E o senhor criou ela, sozinho, sabendo que ela não era minha filha de sangue, Raul completou. Mas ela era minha filha do coração. Eu nunca tratei ela diferente dos meninos. Nunca deixei ela sentir que não era igual. Os outros filhos sabem? Não, ninguém sabe. Só eu. E agora você. Mas por que o senhor está me contando isso agora? Raul olhou para ela, os olhos cheios de uma dor antiga. Porque se o Ricardo mexer muito, se ele contratar investigador, isso vai sair. E aí vai destruir a Camila. Ela vai saber que o pai dela de verdade nunca quis ela. E que o pai que ela tem, que criou ela tratou como lixo. Isso não muda nada, Laura disse, firme. O senhor é o pai dela, sangue não importa. Mas vai importar para ela e para os irmãos. Eles vão usar isso para dizer que eu menti para eles a vida toda. Vão ter mais motivo ainda para me odiar. Laura segurou as mãos dele. Ou talvez, quando ela souber de tudo que o senhor fez, de todo o sacrifício, ela vai entender. Vai ver o quanto o senhor amou ela. Ou vai me odiar ainda mais por nunca ter contado. Não havia resposta para isso. Laura sabia que segredos de família sempre eram uma bomba relógio. E essa estava prestes a explodir. 2 dias depois, o telefone de Laura tocou. Era um número desconhecido. Alô? Laura, aqui é a Camila. O coração de Laura acelerou. O que você quer? Precisamos conversar, em particular. Pode ser? Não sei se... Por favor, não é armadilha. Eu preciso entender. Preciso entender por que meu pai escolheu você e não a gente. A dor na voz dela era genuína. Laura suspirou. Tá bom. Onde? Elas marcaram num café no centro. Laura deixou Sofia com Dona Marta e Raul, pegou o ônibus, chegou meia hora adiantada de tão nervosa. Camila já estava lá, sem a maquiagem impecável dessa vez, os olhos vermelhos e inchados. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Laura sentou-se na frente dela. Então, o que você quer? Camila mexeu na xícara de café, sem olhar para Laura. Eu quero que você me explique. Como você conseguiu? Como você, uma estranha, conseguiu fazer meu pai te escolher em vez de a gente, que somos os filhos dele? Ele não me escolheu, Laura disse, suave. Eu só estava lá quando vocês não estavam. Mas por quê? Por que você? O que você quer dele? Nada. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? Eu não quero nada. Todo mundo quer alguma coisa, Camila insistiu. Dinheiro, status, sei lá. Ninguém ajuda de graça. Laura respirou fundo. Eu vou te contar uma coisa. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. 5. Eu não fiz nada de errado. Eu era só uma criança, mas ela não queria ser mãe, então foi embora. E eu passei a vida inteira me perguntando o que tinha de errado comigo, por que eu não era suficiente, por que ela não me amou. Camila a olhou, os olhos marejados. E aí eu cresci, Laura continuou. Cresci sem pai, sem mãe, sem ninguém. E aprendi que tem gente nesse mundo que tem tudo, família, amor, pessoas que se importam e não valoriza. E você acha que eu não valorizo meu pai? Acho que você está tão presa na dor que ele causou quando você era criança que não consegue ver todo o resto. Não consegue ver que ele mudou, que ele lutou, que ele tentou ser melhor. Mas o passado não desaparece, Camila disse, a voz quebrando.
Toda vez que eu olho para ele, eu lembro daquele dia que ele me esqueceu na escola. Eu lembro do medo que eu senti, achando que todo mundo ia me abandonar. E você acha que ele não lembra? Laura perguntou. Você acha que ele não carrega essa culpa todo santo dia? Eu vejo nos olhos dele, Camila. Eu vejo a dor que ele sente. Ele nunca se perdoou por aquilo. Mas eu não consigo perdoar, Camila sussurrou. Eu tentei, Deus sabe que eu tentei. Mas toda vez que ele precisa de alguma coisa, toda vez que eu tenho que cuidar dele, eu lembro, e a raiva volta. Então deixe ele ir, Laura disse direta. Para de fingir que quer cuidar dele, quando na verdade você só quer se livrar dele. Deixe ele ficar comigo, onde pelo menos é tratado com dignidade. Camila encarou. Você não sabe o que é crescer com um pai alcoólatra. Você não sabe o que é o medo constante, a insegurança, nunca saber se ele vai estar lá quando você acordar. Você tem razão. Eu não sei, mas eu sei o que é não ter nenhum pai, e te garanto, é pior. Elas ficaram em silêncio. O café ao redor continuava sua vida normal. Pessoas conversando, rindo, vivendo. Enquanto ali, naquela mesinha de canto, duas mulheres tentavam encontrar um meio-termo entre a dor e o perdão. Me diz uma coisa, Camila disse finalmente. Se ele fosse seu pai, se você tivesse crescido com ele sendo alcoólatra, te esquecendo, te decepcionando, você conseguiria perdoar? Laura pensou honestamente antes de responder. Não sei, talvez não, mas eu gostaria de ter tido a chance de tentar. Camila limpou as lágrimas. Eu não quero que ele seja interditado, eu não quero, mas meus irmãos, eles acham que é o melhor. E você? O que você acha? Eu acho que a gente está com medo. Medo que ele dê tudo o que tem para você e a gente fique sem nada. Ele não tem quase nada, Laura disse. Uma aposentadoria miserável. É isso. Vocês acham que eu tô nisso por dinheiro? O Ricardo acha. E você? Camila olhou nos olhos dela por um longo momento. Eu acho que você é muito nova para entender no que está se metendo. Mas eu também acho que você realmente se importa com ele. E isso me assusta, porque se uma estranha consegue se importar mais do que os próprios filhos, o que isso diz sobre a gente? Laura não respondeu, porque a resposta era óbvia demais. Camila levantou-se para ir embora, mas parou. Laura? Sim? Cuida bem dele, por favor, cuida bem do meu pai. E saiu, deixando Laura sozinha com a conta e com a sensação de que algo havia mudado. Talvez não tudo, mas algo. Mas enquanto essa conversa acontecia, Ricardo estava colocando em prática um plano que mudaria tudo. Um plano cruel, calculado, que colocaria Laura e Raul numa situação impossível. O psiquiatra chegou numa manhã de terça. Um homem de uns 50 anos, cabelos brancos, óculos redondos, expressão neutra. Ele passou 2 horas com Raul, fazendo perguntas, testes de memória, avaliações cognitivas. Laura esperou na cozinha, roendo as unhas, minando Sofia, que não parava de chorar. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente terminou, o psiquiatra saiu e olhou para Laura. Posso falar com a senhorita? Eles se sentaram na pequena sala. O médico colocou os papéis sobre a mesa. Senhor Raul está plenamente lúcido. Não há nenhum sinal de demência, senilidade ou confusão mental. Ele tem excelente memória, raciocínio claro, discernimento preservado. Laura sentiu as lágrimas de alívio queimando. Então ele não vai ser interditado? Vou recomendar ao juiz que o pedido seja negado. Não há justificativa médica. O que há, sim, é um conflito familiar grave. Mas isso não é questão de interdição. É questão de diálogo, terapia, mediação familiar. Obrigada, Laura sussurrou. Muito obrigada. Quando o médico foi embora, ela correu até Raul e o abraçou. A gente conseguiu! A gente conseguiu! Raul a abraçou de volta, chorando também. 2 sobreviventes que haviam ganho mais uma batalha.
3 dias depois, a decisão judicial saiu. Pedido de interdição negado. Raul Ferreira estava livre para tomar suas próprias decisões. Laura esperava que os filhos dele entrassem em contato, mas não entraram. Apenas silêncio. Foi uma semana depois que a carta chegou. Desta vez, não era do escritório de advocacia. Era manuscrita, com a letra trêmula mas caprichosa. Era de Camila. Pai, eu passei os últimos dias pensando muito, sobre você, sobre mim, sobre a gente. E eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho sido uma filha terrível. Não tem desculpa para o que a gente fez, não tem justificativa. A gente te abandonou, te tratou mal, te julgou por erros que você já pagou há muito tempo. Eu não sei se você vai me perdoar, não sei se eu mereço perdão, mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito, muito mesmo. E que eu entendo agora. Entendo que você sempre foi um bom pai, que você lutou, se sacrificou, fez o melhor que podia, e que seus erros não apagam todo o resto. Eu não vou pedir para você voltar, sei que isso não é possível agora. Mas se você quiser, se você estiver disposto, eu gostaria de tentar de novo, de reconstruir alguma coisa entre a gente. Não prometo que vai ser fácil, não prometo que a gente vai conseguir, mas eu gostaria de tentar. Com amor, mesmo que eu não tenha mostrado isso, Camila. Raul leu a carta 3 vezes, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois entregou para Laura. O que eu faço? Laura pensou por um momento. O que o seu coração manda? Meu coração quer acreditar nela, quer dar mais uma chance, mas minha cabeça diz que eu vou me machucar de novo. Talvez, Laura disse, honesta, talvez você se machuque de novo. Mas e se não? E se ela tiver mudado de verdade? E se vocês conseguirem consertar as coisas? E você, Raul perguntou, você vai ficar bem se eu tentar de novo com eles? Laura sorriu, mesmo com as lágrimas nos olhos. Eu vou ficar bem, sempre fico. E o Senhor vai continuar aqui, comigo, até ter certeza que está pronto, sem pressa, sem pressão. Raul a abraçou. Você salvou minha vida, sabia? Literalmente. Naquela noite no banco, eu tinha desistido, tinha decidido que era o fim, e aí você apareceu. E me deu motivo para continuar. A gente salvou um ao outro, Laura disse, porque o Senhor também me deu alguma coisa. Me deu a chance de fazer diferença na vida de alguém. Me mostrou que eu importo. E isso é tudo. 2 semanas depois, Camila veio visitar. Ela trouxe flores, um bolo caseiro e os olhos ainda inchados, mas com um brilho diferente. Ela e Raul conversaram por horas, choraram juntos, pediram perdão, deram perdão. Não foi perfeito, não resolveu tudo de uma vez, mas foi um começo. E começos, mesmo imperfeitos, ainda são começos. Laura estava na varanda pequena do apartamento balançando Sofia, quando Raul se juntou a ela. Eu vou tentar, ele disse. Vou tentar reconstruir a relação com eles, devagar, mas vou tentar. Eu sei, e tá certo, mas eu não vou morar com eles, não ainda. Preciso do meu espaço, preciso de um lugar onde eu me sinta seguro. Laura virou-se para ele. O Senhor sempre vai ter um lugar aqui, sempre. Eu sei, e é por isso que vou procurar um lugarzinho para mim, perto daqui, para a gente continuar se vendo, mas para eu ter minha independência. Você me deu isso de volta, sabe? A sensação de que eu posso cuidar de mim mesmo. Laura sorriu. O Senhor sempre pôde, só tinha esquecido. 3 meses depois, Raul se mudou para um pequeno apartamento no mesmo prédio, um andar abaixo. A Camila ajudou com parte do aluguel. Os irmãos, aos poucos, começaram a visitá-lo também. Ainda havia mágoa, ainda havia distância, mas havia também algo que não existia antes: esforço. Laura continuou sua vida com Sofia. Arrumou um emprego melhor numa loja de roupas. Nada extraordinário, mas o suficiente para pagar as contas e ainda sobrar um pouco. E toda noite, Raul subia para jantar com elas. Contava histórias para Sofia, que agora tinha quase 8 meses e já dava risadinhas. Ajudava Laura com as tarefas da casa. Virou a figura paterna que ela nunca teve, e o motivo de continuar que ele havia perdido.
Numa tarde de domingo, sentados na varanda vendo o sol se pôr sobre a cidade, Sofia dormindo no colo de Laura, Raul disse: "Obrigado. Pelo quê? Por não ter me deixado desistir, por ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava, por ter me mostrado que ainda vale a pena lutar." Laura sorriu, cansada mas feliz. "O senhor faria o mesmo por mim." "Faria", ele concordou, "sempre." E ali, naquele pedacinho de varanda num apartamento minúsculo na zona leste de São Paulo, duas almas quebradas que se encontraram por acaso descobriram que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre aparecer, é sobre ficar, mesmo quando é difícil. Raul não tinha certeza do futuro com os filhos. Não sabia se um dia teria o perdão completo, ou se as cicatrizes da infância deles seriam grandes demais para serem superadas completamente. Mas ele tinha certeza de uma coisa: ele tinha Laura, tinha Sofia, tinha a Dona Marta que descia para tomar café todo sábado. Tinha uma rede, mesmo que pequena, de pessoas que se importavam. E no fim, talvez fosse isso que família realmente significava. Não perfeição, não ausência de dor, mas presença, escolha. Amor que decide ficar, mesmo quando tudo empurra para o contrário. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, Laura olhou para Sofia em seus braços e fez uma promessa silenciosa. Sua filha nunca, nunca saberia o que era ser abandonada. Nunca saberia o que era não importar. Porque ela tinha aprendido a lição mais importante. Às vezes, a melhor forma de curar suas próprias feridas é garantir que outras pessoas não tenham que carregar as mesmas. E você, que está do outro lado da tela, espero que essa história tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu ao contá-la. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, que nunca é tarde para recomeçar, que sempre vale a pena lutar, que família é sobre escolha e não apenas sobre sangue, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e me conta nos comentários. Qual parte dessa história mais te emocionou? Tô ansioso para ler cada comentário. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, nunca desista de fazer o bem. Nunca desista de acreditar que as pessoas podem mudar. E nunca, nunca subestime o poder de um simples ato de bondade. Um beijo no coração e até a próxima.